Paz do Senhor esteja onde você estiver, em nome de Jesus. Olha, eu venho para falar uma coisa muito rápida aqui para ti hoje. Eu quero falar contigo, você que já cometeu pecados na tua vida, você que já fez coisas erradas na tua vida, mas você sente vontade de se converter, você sente vontade de conhecer esse Deus que tanto se fala pelo mundo, pois nos últimos dias tem se falado muito deste nome, Jesus, de Deus e do Espírito Santo, ok? Eu vim para te dizer que, olha, jamais cometas o erro de julgar-te a ti próprio. Não julgues o tamanho do teu pecado. Não pense em nenhum momento que o pecado que você cometeu ele é suficiente para que te impeça, quer dizer, é suficiente para te impedir que tu pertenças às ovelhas de Jesus Cristo. Olha, nada te impede, ainda que você esteja imundo, que a tua história seja ela muito feia, a mais feia da tua zona, do teu bairro, da tua família, da sociedade em que você vive. Podes crer, amado, Deus sempre está lá de braços abertos para te receber. E olha que aqueles que te apontam os dedos, que te julgam por si próprios, eles podem ser envergonhados, porque a vontade de Deus é que tu recebas a salvação daquele que tem reinado na face da terra, aquele que tem reinado, que é Satanás a saber, ok? No entanto, eu venho para te dizer que, olha, amado, mesmo tendo pecado de que forma, Deus ele está sempre lá para te receber. Não cometas o erro de querer julgar. Deus é mistério, é o que eu te vou dizer. Deus ele é mistério. A forma como Deus age está além do nosso entendimento e não cabe a nós entender. Mas há uma coisa que eu começo a perceber aqui. Tudo que nós podemos fazer, que nós devemos fazer, a nossa missão nesta nossa devoção com Deus é adorá-lo. A vontade do Senhor é que você o adore acima de tudo e acima de todas as coisas e com todas as tuas forças. A partir do dia que você tomar a decisão de adorar e fazer a vontade de Deus, conhecer cada vez mais com mais intimidade a este Deus, eu te garanto, as coisas vão mudar na tua vida. As coisas podem mudar na tua vida. Você simplesmente precisa adorar, você precisa amar a este Deus incondicionalmente. Se dedicar a amar, a conhecer, a se aproximar cada vez mais deste Deus. E Ele pode fazer maravilhas na tua vida. Você não está imundo, você não é pobre o suficiente para que Deus não transforme a tua vida, ok? Para poder manifestar a sua glória, o seu poder para aqueles que não acreditam, porque Deus é um Deus que também dá riquezas, ok? É um Deus que também cura. O mesmo Deus que fez maravilhas lá no passado, que curou pessoas enfermas com lepras, pessoas cegas tornaram a ver, pessoas paralíticas tornaram a andar, ok? O mesmo Deus que comandou nas coisas naturais, que separou o mar vermelho, ok? O mesmo Deus que chamou, fez descer fogo no Monte Carmelo, é o mesmo Deus que ainda está entre nós nos dias de hoje, pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer, amado, a mesma Bíblia, ela nos mostra claramente que jamais iremos entender como Deus age. Amado, eu vou te falar um pouco de Moisés. Moisés foi um homem amado por Deus, um homem escolhido, ok? Mas ainda assim, veja, eu quando leio as Escrituras, eu entendo, só encontro duas culpas, ok? Não mais do que isso, mas dois erros que Moisés ele cometeu. Um deles que foi o primeiro de ele ter usado de muita ousadia, ok? Ele teve muita ousadia, arrogância ao falar com Deus, porque em uma das passagens da Bíblia nos mostra quando Moisés, ele diz para Deus, olha, que o Senhor risque o meu nome do teu livro da vida, ok? Se quiser tirar a vida deste povo de Israel, pois ele estava liderando aquele povo. E ele diz, se quiser tirar a vida deles, que risque o meu nome. Olha, para mim foi tanta ousadia. Este é o primeiro erro que eu encontro, é o primeiro pecado que eu encontro de Moisés contra Deus, contra o Deus dele, ok? Depois o segundo é quando Moisés, ele desobedece. Ele desobedece por quê? Porque houve uma altura durante a peregrinação, quer dizer, a viagem deles, ok?
da saída deles do Egito, quando eles estavam no deserto sem água, sem nada. A Bíblia nos mostra que, certa altura, a primeira vez Deus ele ordenou que ele batesse em uma pedra, ok? Para que jorrasse água, ok? Mas a segunda vez, Deus ele manda, encontramos onde Deus ele manda Moisés para que ele fale somente com a rocha para que ela jorrasse água para que o povo bebesse. Mas ele, ao invés de falar a rocha, ele foi lá e bateu. Ele sacudiu com a vara dele a rocha. E olha que o resultado foi que a água começou a jorrar. E o povo teve água, ok? O objetivo tinha se cumprido. Quer dizer, estamos diante de alguém que fez a coisa certa, mas do jeito errado, ok? Então, esses são os dois pecados, dois erros diante dos olhos de Deus, ok? Que foram considerados, ok? E por estes mesmos dois motivos que eu mencionei aqui, Deus, ele foi capaz de tirar a vida de Moisés. A vida de Moisés. Ela valeu esses dois pecados, esses dois erros. A desobediência, okay, e a ousadia no falar. Okay. E isso me custou a vida no Monte Horebe. Mas veja, por outro lado, eu vou te falar. Tem pessoas que cometeram pecados da morte. Pessoas que tiraram vidas das outras, mas ainda assim Deus perdoou. Só para você entender. Davi, ele tirou a vida do seu amigo para poder possuir a esposa dele. Ele fez isso. Ok? Ele foi capaz de mandar para a frente, ok? De luta, de batalha, para que o amigo ele perdesse a vida, para que ele tomasse a sua esposa. Ok? Esta aqui sim, ok? Ele tomou a esposa do seu amigo. Davi, ele fez isso. Ele matou para poder ficar com a esposa do outro. Mas ainda assim Deus, ele não tirou-lhe a vida por causa disso. Ele até decidiu lhe tirar a vida. Mas Moisés, ele se humilhou. Moisés, está escrito lá em Salmos, se não tem erro, em Salmos 26, Moisés ele se humilha diante de Deus. Ele pede perdão, ele reconhece o seu erro e Deus ele perdoa. E vou te falar também de Acabe. Acabe que foi um dos reis de Israel. Acabe, que era o esposo da Jezabel, ele chega a ser coagido pela sua esposa porque ele ambicionava as terras de um vizinho, de um amigo dele que se chamava Nabote. Mas que ele não podia tê-las porque o amigo não aceitava lhe vender aquelas terras. Mas ele queria porque queria. Então a esposa sugeriu que tirassem a vida. E foi isso que ela fez. Ela tirou a vida de Nabote. Ela tirou a vida de Nabote. E ela foi e disse, olha marido, eu já tirei a vida dele. Vai, possua aquilo que você queria. E ele fez isso. Ele foi tomar o poder das terras daquele que era seu amigo e que viu a morte por sua causa. Então, o sangue de Nabote, na verdade, estava nas mãos de Acabe. Acabe tirou, de uma ou de outra forma, ele tirou a vida do seu amigo, do Nabote. Mas ainda assim, Deus, ele mandou ao profeta Elias para que fosse, conhecemos o profeta Elias, aquele sim. Ele foi e disse, anunciou a mensagem de Deus para Acabe. Ele disse, você vai morrer. Você vai perecer, vai morrer por causa disto. Porque Deus, ele viu aquilo que você fez. Mas ainda assim, vimos um Acabe que depois se humilha. Ele se humilhou bastante. Ele se humilhou. Ele redimiu-se diante de Deus. Um Deus que ele não via com os seus olhos. Mas ele reconheceu, ele se humilhou. Da forma que era comum que, segundo as leis de Deus, ensinavam naquela altura, a pessoa, quer dizer, para mostrar-se humilhada, redimida, ela devia colocar cinza sobre ela, andar com roupas rasgadas. E foi isso que Acabe ele fez. E aquilo tocou a Deus.
E Deus ele vai a Elias, ele diz, olha, vai dizer, vai anunciar novamente que os teus pecados serão perdoados. Por causa de quê? Por causa da tua humilhação, porque você reconheceu. Olha, amados, é muito importante. É mais importante do que evitar cometer erros, do que você não cometer erros. O mais importante, na verdade, não é você não cometer erros. O mais importante é você reconhecer os teus erros. É isto que toca Jesus, é isto que toca Deus, é isto que move o Espírito Santo. Amém? Então estamos diante de dois homens que cometeram um pecado, ok? O pior pecado de todos, segundo o nosso conhecimento, que é o de tirar a vida ao próximo. Ok? Então, com isso eu quero dizer o quê? Que na verdade, nós não vamos entender como Deus age. O que é tua responsabilidade não é medir os pecados. É cuidar sim para que não cometas os pecados. Mas melhor ainda, é você se dedicar a amar a Deus. Porque quando você ama com toda a tua força, todo o seu coração, com todo o seu entendimento a Deus, porque olha, eu vou te dizer uma coisa, deste assunto ainda vamos falar. A fé deve ser racional. Se a tua fé não é racional, é uma fé descabida, é uma fé inválida, ok? Então é isto que eu te digo. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, para que a gente não se conforme com o mundo, mas que a gente renove, que a gente renove a nossa mente, ok? Renove a nossa mente, a fim de alcançar e conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isto que a Bíblia diz, porque a vontade do Senhor, ela é boa, é agradável e é perfeita. Mas esta mesma palavra, esta mesma vontade de Deus, é a mesma que nos permite cair uma vez a outra, é a mesma que nos permite cometer erros, é a mesma que nos permite sofrer naquele que é aquele que reina na face da terra, que é Satanás, através de que? Através do pecado, porque ele coloca pecados diante de nós, a gente vai e busca, a gente comete aquele pecado, a gente morde aquela maçã, em outras palavras, e ficamos presos naquilo. Mas eu vim para te dizer que Jesus ele já morreu para te libertar desta prisão. Satanás ele já foi vencido. Então não permitas que a tua mente te diga que você é pecador, porque vale mais é a tua vontade. É a tua vontade de ser transformado, a tua vontade de fazer o bem. A Bíblia diz, ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, seja o bem, seja o mal a acontecer na tua vida, a única certeza que você precisa ter é que se você ama a Deus, se você se dedica a amar a este Deus de quem eu falo, então podes ter certeza, ok, que no final tudo dará certo para ti. Amém? Tu não precisas entender, não cabe a ti. Deixa Deus trabalhar com isso. A vontade dele é perfeita. A vontade do Senhor é perfeita. Então garanta que tudo que ocorrer na tua vida te encontre debaixo da sombra do Onipotente, que é Deus. Amém? Então que Deus te abençoe. Iremos falar a próxima vez deste assunto e os demais. Podem me encontrar lá no meu canal de YouTube, que se chama Vida de Qualidade. E aproveita e põe lá um like, ok? Para que possas me seguir e possamos interagir nas próximas vezes. Deus te abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.